O Flamengo deu um grande passo rumo ao profissionalismo. Ao menos é isso que se espera com a eleição de Ricardo Lomba a presidente do Conselho Deliberativo do clube. O principal foco da diretoria, que toma posse nesta quarta-feira, é a reforma do Estatuto, uma das propostas do plano de governo do então presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. O presidente entende que, para profissionalizar o clube, ele vai ter que derrubar a obrigatoriedade da nomeação de vice-presidente. A ideia é encaminhar ao Conselho Deliberativo uma proposta para reduzir os dirigentes amadores. E ele terá, claro, o apoio do então presidente Ricardo Lomba para isso. Antes de qualquer coisa, eu já queria citar uma situação que ela me incomoda e me incomoda há algum tempo. Fica claro que em alguns momentos, tanto para mim quanto para você que está do outro lado, que o Flamengo ficou meio que perdido nos momentos onde deveria tomar decisões com relação ao futuro do futebol do clube. E isso, claro, seja por omissão ou por uma tomada de decisão errada, o clube acabou naufragando. E todo aquele dinheiro, todo aquele investimento, todo aquele esforço, muitas vezes contando lá de 2013 para cá, parece ter ficado um pouco, digamos assim, para trás, esquecido. Por quê? Porque o Flamengo acabou tratando essa situação por muito tempo como uma situação normal, uma situação corriqueira, como se ele fosse colocar bastante dinheiro e, naturalmente, os títulos fossem vir. E foi se descobrindo com o pós-Jorge Jesus, em 2019 para cá, que não é bem assim. O Palmeiras chegou firme, o Botafogo tem chegado firme, nessa temporada foi campeão no Campeonato Brasileiro e da Libertadores ao mesmo tempo, feito que o Flamengo também tiver em 2019 com o Jorge Jesus. Então, na minha opinião, o Flamengo precisa desse profissionalismo prometido pelo BAP. Não estou dizendo que ele vai fazer, não estou dizendo que ele vai conseguir, eu estou dizendo que o Flamengo precisa desse profissionalismo. Por que isso? Porque o Flamengo precisa se livrar, principalmente não só dessa estrutura amadora que o BAP quer reformar com a mudança do estatuto, mas também a mudança da mentalidade. O clube precisa pensar de uma forma diferente. Os que lá estão precisam pensar de uma forma mais profissional possível, principalmente aquelas pessoas que estão lidando com o futebol, principalmente as posições maiores, né? Por que eu digo isso? Porque a gente vai aqui acompanhar uma entrevista do Marcos Braz e uma entrevista do José Boto, que está cotado para ser o então diretor esportivo da gestão BAP. E eu não vou dizer nada inicialmente. Eu peço que você analise e tire as suas próprias conclusões com relação ao discurso de cada um dos profissionais. E os dois falam do mesmo atleta, que é o argentino Enzo Fernandes, contratado pelo Benfica, junto ao River Plate, e depois revendido pelo Benfica ao Chelsea. Vamos acompanhar. O Mário Assis, aí ele pergunta aqui, ó. Saudações rubro-negras, Braz, por que o Fla não olha para o mercado sul-americano contratando jogadores antes deles serem vendidos para a Europa? Eu vou falar isso. E prefere trazer jogadores que estão, ou seja, sul-americanos que estão na Europa para cá. Sim, esse é um assunto que ele é importante a gente esclarecer. Primeiro, quando a gente, no nosso monitoramento, quando a gente vai contratar um jogador ali para o futebol profissional, que a gente acha que vai resolver, ou acha que vai contribuir, ou vai estar dentro de um processo, primeiro, quando por lei lá, você tem 15% de imposto para o atleta e mais 10% pelo sindicato. Os sindicatos na Argentina são muito fortes e você tem que depositar de pronto. Então, qualquer jogador que você compre, você já paga 25% a mais. O outro ponto é o seguinte: o porquê eles vendem? Pelo mesmo problema da gente. Precisa de fazer um caixa, você precisa pagar as contas. Então, eles querem sempre pagamentos, na maioria da vida, à vista. Porque o custo financeiro do dinheiro para eles,
ainda mais na Argentina, eu acho que ainda mais caro que no Brasil. Então ali, se você fizer uma aquisição, por exemplo, de 3, 4, 5 milhões de dólares, você paga 3, 4, 5 mais 25% e tem que ser à vista. E a gente tem situações que quando a gente vai para a Europa, a gente tem uma flexibilidade de pagamento. Por exemplo, o Eric, que a gente contratou agora. O Flamengo pagou 2,5 milhões de euros. Vai fazer um pagamento aí em 3 anos, sei lá. Não quero estender em detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. Você sabe quando é que eu iria contratar um jogador desse na América do Sul? Na minha visão, sim. Nesse valor, não iria ter, porque senão não iriam vender. A gente agora estava atrás lá do... que foi pro Benfica. Foi pro Benfica, joguei. Ai, meu Deus do céu. O Enzo Rodrigues, a gente já estava monitorando há um tempo. Quando a gente foi ver, tava o Milan e o Benfica. Eu falei, Bruno, recua. Vamos não, porque eu sei como é que eles vão pagar. Eu sei, ainda mais a gente vendendo, estava comprando Cebolinha, eu sabia que ele iria por cima numa situação. Então, assim, a gente, para deixar claro, a gente não tem problema nenhum com o jogador sul-americano. Não tem problema nenhum de lá contratar jogador. Mesmo, né? É questão de mercado, de situações ali de momento. Há sempre esse problema de quanto mais tempo tu demoras entre a identificação e a tomada de decisão, o preço tem tendência sempre a aumentar. Eles não têm esse problema, porque acabam por pagar o que quer que seja, não é? O que quer que seja. Mas, muitas vezes, quando decidem que vão pelo jogador, já o jogador assinou por outro clube qualquer, percebes? Yeah. Eu, por exemplo, isto para dar o exemplo daquilo que eu acho que os clubes ingleses trabalham mal. Eu, se fosse presidente ou diretor ou dono que é de um Chelsea, e que alguém me propusesse comprar o Enzo Fernandes por 120 milhões, quando 6 meses atrás podiam comprar pelo preço que o Benfica comprou, eu despedia o scouting todo do Chelsea. Eu percebo perfeitamente isso. Eu despedia, para o Benfica foi ótimo, que eles trabalhem assim, não é? Mas vamos pensar racionalmente. Faz algum sentido tu pagares 120 milhões por um jogador que 6 meses atrás toda a gente o conhecia e o Benfica pagou 12 ou 15 milhões, ou quem foi por ele? Na ocasião, o Flamengo foi procurar o Enzo Fernandes, mas foi procurar o Enzo Fernandes de forma tardia. Eu já adiantava aqui neste canal que o Flamengo deveria ter ido atrás do Enzo Fernandes quando ele estava sem espaço no River Plate e for emprestado ao Defensa e Justiça, também da Argentina. Ali ele foi campeão da Copa Sul-Americana com o Sebastián Becachete como técnico, voltou ao River Plate e foi logo vendido ao Benfica por 15 milhões de euros, mais metas. Mas pasmem os senhores, esse mesmo Enzo Fernandes chegou a receber uma sondagem no Flamengo. Porém, o Flamengo se assustou com os valores de 15 milhões. Ora, o mesmo Benfica, que foi falado pelo Braz ali na entrevista com o Ano do Fla, adquiriu os direitos do atleta, comprou o atleta por 15 milhões e revendeu ao Chelsea por nada mais, nada menos do que 121 milhões de euros. E ali a gente tem a entrevista do José Boto, que para mim é emblemática, porque ele critica o scout do Chelsea por causa do timing, e ele também, claro, deixa bem patente que se fosse ele no lugar do Marcos Braz, por exemplo, teria ido no Enzo Fernandes quando estava sem espaço no River Plate, por já ter feito um mapeamento. E foi isso que ele fez com outros jogadores, e vocês podem pesquisar inúmeros jogadores pesquisados, mapeados e adquiridos na gestão do José Boto de 2008, 2009 até 2018, quando ele deixou o Benfica para ir para o Shakhtar. Então, essa diferença de timing, de conhecimento a respeito de processos, sobretudo de metodologia, que vem dessa mentalidade diferente do conhecimento dos processos, e também, claro,
do segmento dos processos, é o que dá o tom de que o BAP, ele pode não acertar, mas ele está num caminho bom para profissionalizar o clube. Ele busca um profissional que é referência de scout no mundo. Eu, como scout, eu tenho uma ótima referência do José Boto. Inclusive, não só eu, mas outros scouts também têm uma grande referência do José Boto, porque ele é um cara que tem um olho muito clínico e ele consegue antever situações, sobretudo situações de timing, que vão evitar que o clube gaste dinheiro. E aí a gente começa a entender o tamanho desse profissional a partir do momento que os frutos forem vir conforme ele começar a trabalhar. Enfim, não dá para precisar quando, mas o que eu posso dizer é que se os processos forem seguidos à risca, ele vai ter uma certa dose de sucesso. Agora, se o BAP vai conseguir profissionalizar o clube com o Lomba, como presidente do Conselho Deliberativo, e se isso vai ser um processo a longo prazo com o José Boto como diretor esportivo, só o tempo dirá. O fato é de que o Flamengo precisa, de uma vez por todas, se livrar da mentalidade amadora. O Flamengo precisa, de uma vez por todas, zarpar rumo a um clube moderno. O estatuto do Flamengo precisa ser modernizado. Não é mais o mesmo clube de 30, quase 40 anos atrás. É um clube novo, é um clube mais rico, embora seja um clube de grande tradição. Tem um torcedor apaixonado. Entretanto, tanto o torcedor quanto os próprios dirigentes imaginam e querem um clube melhor. E é isso que o Flamengo precisa buscar. É claro que, com o advento do estádio, o Flamengo vai ter menos dinheiro, menos recursos para poder fazer as contratações do mercado. E isso também precisa contar uma certa dose de benevolência do torcedor. Assim como lá em 2013, até 2019, esse torcedor entendeu que o Flamengo passava por um processo difícil, um processo duro de reformulação que colocou o clube, nesses últimos anos, no patamar de um mais rico das Américas. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, ou se você concorda com o Boto, discorda do Boto, concorda com o Braz ou discorda do Braz, deixa na seção dos comentários. Amigos, até a próxima. Valeu!